A urucuba a urucubaca tá solta hoje. Bom, mas já ficou gravada aquela primeira parte. Eu queria, aproveitando que nós estava já conversando para falar da qualidade do teu trabalho, do que tu tem feito, nas redes e tudo mais. Como que você se organizou para ter toda essa qualidade, além do teu currículo, né, que é maravilhoso e isso a gente sabe que tem, mas para chegar nesse nível, como que você fez? Você fez só... Eu gosto de falar nesse assunto para ver que também essa questão da pessoa com deficiência, dos direitos, não é para ser feito de qualquer forma, pode ser feito simples, mas que a gente se preocupa com a qualidade também. Então, gostaria que você falasse um pouquinho disso antes de nós ir direto para o tema. Não, é interessante assim, né? Primeiro fazer uma apresentação, né? Eu sou eu sou cadeirante desde aí 8, 9 anos de idade, né? Já cresci nessa vida aí de cadeirante, né? Uhum. Então, já fiz praticamente toda a minha vida consciente, né, de ser uma pessoa com deficiência. Já cresci, né, sabendo que era e que seria, né, uma pessoa com deficiência. Eu tenho uma lesão medular, né? E assim, eu fiquei cadeirante com 9 anos e, digamos assim, até uns 12 anos eu acreditava naquelas matérias do Fantástico que diziam que os cadeirantes voltavam a andar, né? Mas a partir dos 12 anos, acho que eu tomei consciência de que eu não voltaria a andar e que a minha vida seria sentado numa cadeira de rodas, né? E que isso não seria um inferno astral, que isso não seria um problema para mim, né? E tive, claro, um apoio significativo, né, da minha família, especialmente da minha mãe, que sempre me colocou nas questões de esporte, me deu todas as condições de estudo, né? Aquela história, né? Como homem branco de classe média, sou bastante privilegiado também, né? Apesar de ser uma pessoa com deficiência, a gente sempre tem que reconhecer os nossos privilégios também na sociedade, né? A gente sabe aí que tem muita gente que não tem acesso a todas as condições, né, de se desenvolver. Então, consegui me desenvolver relativamente bem, né, na questão dos estudos. Entrei numa faculdade de Direito com 19 anos, mais ou menos, me formei. Em seguida de estar formado com 25 anos, 25 para 26, eu passei num concurso para procurador do INSS, né? Então, fiz toda a minha carreira aí nesse mundo do direito, né? E sempre gostei muito de estudar todas as áreas, né? Não só a área específica do direito previdenciário, do direito tributário, administrativo, constitucional, que eu usava muito no meu trabalho, né? Mas aí também me dediquei também a estudar bastante a questão dos direitos da pessoa com deficiência e de todo o histórico, né? Do movimento aí das pessoas com deficiência. Então, basicamente é isso. Acho que eu tive todas as condições aí, né, de, de aprender, de conseguir ter uma bagagem aí do ponto de vista jurídico e sociocultural, né? E aí, uma das coisas que levaram aí a ser um dos fundadores da RS para Desporto e capitanear esse processo aí, era justamente a minha visão de necessidade de que a gente tivesse uma associação de pessoas com deficiência que fugisse daquele paradigma tradicional, né, que existem muitas associações até hoje, infelizmente, 2022, né? Eu ia falar 21. 2022 até hoje a gente ainda enxerga muitas associações com aquele paradigma do assistencialismo, né? Tratando os seus associados, o seu público como de uma forma patológica, né? Tratando de pacientes. Eu vejo muitas associações de pessoas com deficiência tratando seus usuários como pacientes. E isso me deixa assim chocado, né? Porque definitivamente as pessoas com deficiência não são pacientes. Né? Na área do paradesporto, elas são para-atletas, são atletas. Na área
da escola, elas são alunos com deficiência, elas jamais são pacientes, né? Mesmo uma associação que lide ali, uma associação de pessoas com deficiência que vai lidar com assistência social, com o campo da saúde, eu não me conformo que chame os seus usuários de pacientes, né? Tu tem tantos termos para utilizar, né? Então, a criação da RS para Desporto se deu também nesse contexto da gente ter uma entidade, um coletivo, né, de pessoas com deficiência que tivesse essa visão do protagonismo da pessoa com deficiência, né, da pessoa com deficiência protagonista dentro da sociedade, e não essa visão assistencialista, aguardando que cuidadores e que pais e mães e que governos venham suprir as necessidades, né, desse público. Então, basicamente é por aí, minha amiga Roberta. E isso me lembra da nossa associação quando nós começamos. Nós também tínhamos essa visão, mas quando tu vai para o lado de ir atrás de um patrocínio, vamos dizer assim, né? Que precisa e todo mundo precisa se manter, né? Aí quando nós chegávamos nas empresas ou nos contatos que se tinha, ia para esse lado, tanto a pessoa e às vezes a gente mesmo se boicotava, como eu brinco, né? Porque é uma doação. Não, isso não é uma doação que a gente quer. Nós queremos que vocês patrocinem o projeto ou alguma das ideias, não precisa ser toda a associação, ou se quiser toda a associação, mas você vai ter retorno quanto a isso. Tanto que depois, quando nós começamos a estruturar e de ter a equipe que trabalha, a equipe que trabalha, óbvio que não ganha, talvez, o que seria o ideal, mas ninguém está lá de graça, né? Então, de mudar essa coisa da pessoa estar lá sempre só o voluntariado gratuito e que quem colabora com doações, não é doações, é ver o seu dinheiro sendo investido em algo que vai dar retorno, e dar retorno sim, né? E aparecer o nome de quem está fazendo esse patrocínio, né? Eu não sei como que você vê isso, como que foi esse processo para vocês na associação de vocês, como que está sendo atualmente. Não, é exatamente nessa linha aí, no campo do esporte paralímpico, a gente conhece muitos episódios de empresas que queriam exatamente isso que tu falou, queriam doar um dinheirinho ali, mas então a gente vai botar o banner de vocês no site, vamos botar na camisa, vamos botar... Não precisa, não precisa aparecer a empresa, né? Então a gente tem ainda, isso é fruto do capacitismo, né? Do preconceito que ainda existe em relação à pessoa com deficiência, né? A gente chegou até a ter uma grande cadeia de lojas aí de Porto Alegre, uma loja de roupas para o público infanto-juvenil aí, que estava tudo certo, uma parceria com a antiga associação ARPA ainda, a ARPA que é uma associação mais antiga aí, que foi fundada na década de 60, uma pioneira no esporte paralímpico no Rio Grande do Sul, e a gente costuma dizer que o RS para Desporto, nós somos herdeiros da ARPA, porque boa parte dos nossos fundadores eram oriundos lá da ARPA, né? E no tempo da ARPA, essa grande loja aí, chegou as parcerias pronta para lançar um produto legal, ia ter moletons com atletas paralímpicos, camisas, e aí na véspera do lançamento o dono da empresa chamou lá o pessoal da diretoria da ARPA, né, e falou, olha, não vai dar para levar adiante a parceria com vocês, porque tu vê, né, a minha cadeia de lojas, ela vende uma imagem de pessoas saudáveis, de pessoas ativas, de pessoas, né, e tu vê, vocês não passam muito essa imagem, olha o preconceito do cara, né? Isso na década ali de 90, quase nos anos, quase no século 21 já, quase nos anos 2000 ainda. E até hoje, se tu for ver aí, até hoje tu ainda vai encontrar esses pensamentos tacanhos, né? Sim. Isso faz parte, né? Mas eu acho importante, como tu disse, nós nos policiarmos, né, para não cairmos nas armadilhas do assistencialismo e do coitadismo, né? A gente tem que se policiar muito, e isso aí eu acho que é uma questão de dignidade, né, para as associações, e de coerência, né? De coerência, que não adianta a gente, nas redes sociais, nos discursos aí que a gente faz,
pregar uma coisa, dizer uma coisa, falar em protagonismo, falar em anticapacitismo e tu ter atitudes capacitistas, né, dentro dos teus espaços, das tuas associações, né? Sim. E quando você disse que começou a estudar, até por gostar do direito e tudo mais, isso é uma questão que eu brinco que eu até gosto do direito, mas eu sei mais os meus deveres do que meus direitos. Quando você estudou porque você sentia falta para aplicar para você, ou você quis aprender os direitos das pessoas com deficiência para disseminar? Como que era quando você começou com tudo isso? Não, assim, objetivamente, as duas indagações que tu faz são corretas, né? Um pouco por experiências pessoais, até por casos particulares, algumas ações que eu tive que ajuizar em casos concretos da minha vida, assim, né? E também para fazer essa questão eu acho que da ajuda ao próximo, né? Ajuda aos que vêm atrás, digamos assim, né? Porque eu acho assim uma coisa que eu sempre que me convidam aí para falar a respeito dos direitos da pessoa com deficiência, né? Até tu me perguntou o título da live, né? Eu sempre faço questão de bota conquistas e direitos, porque eu acho que é mais assim, quando a gente restringe a direitos, eu até tô com o Estatuto da Pessoa com Deficiência aqui ó, comigo, e depois eu quero falar um pouquinho Claro. entrar mais específico nos direitos, né? Mas assim, quando a gente restringe a direitos, eu acho que a gente diminui muito essa pauta, né? Eu acho que mais importante do que os direitos são as conquistas que o movimento das pessoas com deficiência teve, né? Porque se a gente restringe os direitos, a gente acaba caindo naquela normatividade, na normatização, né? E que ela nos atrapalha, porque se a gente for pensar aí, no Brasil, eu não tenho medo de dizer que a gente tem, assim, se não a melhor legislação mundial na questão da inclusão da pessoa com deficiência, uma das melhores. Poucos países têm uma legislação tão boa, tem um estatuto da pessoa com deficiência tão abrangente como a gente tem. Mas e a efetivação desses direitos? É isso que eu Tirar eles sempre falo, que tirar eles do papel e colocar em prática, é né? isso que eu sempre falo, que a regra é maravilhosa, a regra está muito boa no papel, né? O problema é a prática mesmo, né? Exatamente, e é aí que entra o que eu estou dizendo, as conquistas. Porque as conquistas, quando a gente conquista avanços, né, na nossa pauta da civilização das pessoas com deficiência, digamos assim, né, quero fugir da palavra direitos, né? Quando a gente conquista esses avanços, eles não voltam mais para trás. E eles são avanços práticos, são avanços efetivos. Vou te exemplificar alguns. Acho que o grande avanço que a gente teve é a questão da visibilidade, né? Eu acho que esse é o grande avanço do nosso movimento das pessoas com deficiência, porque as pessoas com deficiência, elas viveram várias fases, né? Não quero aqui ir lá para trás, na época da Idade Média, que as pessoas com deficiência eram assassinadas até, né? Depois a gente passou para a fase de ser escondido dentro de casa, né? E aí passamos para a fase da exclusão, né? A fase da exclusão é uma evolução da nossa história, né? Ser excluído já é uma evolução para as pessoas com Pegando na minha deficiência. parte artística, foi para o grotesco também, né? Que foi indo para o circo, foi indo para algumas situações, nada contra o circo, mas a forma como era exposto no circo, né? Exatamente, anões expostos no circo, né? E isso são evoluções do nosso processo, né? Porque a gente, entre tu ser escondido, né, e tu ser excluído de alguns ambientes, é melhor ser excluído, pelo menos tu não está sendo escondido, né? Pelo menos tu está conseguindo chegar na porta daquela escola, né? Tu tá passando na frente da escola, os caras não te deixam entrar, mas pelo menos tu já não tá mais dentro do quarto escondido, então já é uma evolução, né? Então a gente vem nesse processo aí, excluídos, aí integrados, né? Que era assim, tá, vai na escola, mas vamos fazer um cantinho ali na escola só para jogar os aleijadinhos, né? Digamos assim, os ceguinhos, os aleijadinhos. Termos, né?
faz lá, pega um cantinho lá da escola para deixar eles ali dentro, né? Para não dizer que a gente está excluindo eles. Então, integra, né? E aí a gente vem para a fase da inclusão, que aí já é meio, mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Que é a fase da inclusão, e eu acho que a gente tem que evoluir um pouquinho da inclusão, a gente tem que começar o movimento das pessoas com deficiência a debater já e além da inclusão, né? A gente tem que falar mais em protagonismo, a gente tem que falar mais em reconhecimento político das diferenças, né? Mas, enfim, tudo isso foram conquistas, né? A inclusão das pessoas com deficiência, ela não veio assim porque a sociedade achou que a inclusão das pessoas com deficiência seria... Ela veio porque nós, pessoas com deficiência, nos organizamos enquanto movimento. A partir da década de 70 ali, começou lá nos Estados Unidos até, né? Tem o filme aquele Cry Camp, né? No Netflix, que traz essa história bem legal, assim, de como o movimento das pessoas com deficiência se organizou ali, né? E aqui no Brasil, ali, final da década de 70, começo dos anos 80, né? No Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, em 1981, né? Que a gente tem um grande impulso. Coincidentemente, foi o ano que eu sofri o acidente, fiquei paraplégico, 1981. Então, eu considero, assim, é o ano que eu nasci como pessoa com deficiência, foi o ano internacional da pessoa com deficiência, né? Então, a partir dali, a gente teve um abrir os olhos, né, para as pessoas com deficiência, e dali por diante a gente teve Constituição Federal, que trouxe praticamente todos os avanços e políticas públicas que a gente tem hoje para as pessoas com deficiência estão ali na Constituição Federal de 88, né? BPC-LOAS da assistência social, a questão da educação inclusiva, o esporte, né, o paradesporto e o esporte paralímpico como um direito, né, das pessoas com deficiência. Depois a gente tem aí a Convenção Internacional, né, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que vem também somar nesse quadro aí. No Brasil, ela tem status de regra constitucional, né? Ela foi recepcionada dentro do Brasil, a convenção, como uma emenda à Constituição, né? Então, isso também foi muito importante para nós. E foi em 2008 que a convenção é reconhecida no Brasil, né? Internalizada na legislação, e em 2015 a gente tem o Estatuto, né? Que é outro divisor de águas aí para nós, que abre também um campo de análise dos direitos da pessoa com deficiência muito grande, né? O Estatuto, que sempre é bom a gente lembrar que ele foi editado em 2015, mas ele vinha desde 2002, 2003, tramitando, né, no Congresso. Inclusive, eu gostaria que, se tu puder, já aproveitando que eu pode dar sequência nisso, falar desses pontos e do estatuto, como que tá, como que não tá, falar mais detalhadamente, porque o que eu vejo, assim, não em todas as pessoas que eu convivo, mas algumas pessoas que eu convivo que me pedem assim, como que eu posso ter acesso ao passe livre, sabe? Porque todos os detalhes, às vezes eu também não sei, porque querendo ou não, é como você disse, a gente é de uma classe que tem alguns benefícios, né? Mas eu sei que tem. E aí eu gostaria, se tu pudesse citar alguns deles, não vai ser possível falar de todos, mas de forma breve, assim, mais tranquila, de como as pessoas terem acesso a isso, né? E o que teve dessa evolução do Estatuto do de 98 para o de 2015 e como que está agora, para que, se as pessoas precisarem de mais informações, saibam onde procurar e também depois possam te procurar, porque eu acredito que você é a pessoa ideal para isso. O passe livre é outro direito que é constitucional, né? Foi estabelecido lá na Constituição de 88, enfim. Mas essa questão aí de como acessar os direitos, né? A gente tem muitas dúvidas aí, né? Eu tenho feito aí alguns vídeos agora no nosso canal na Paradesporto TV, né? Tenho feito muitos vídeos sobre o BPC, né? E tenho me impressionado, assim, com os comentários que chegam ali,
e de como as pessoas não têm realmente o acesso, né, aos direitos que já existem, né? Como elas ficam assim sem saber se tem ou não o direito, como acessar, né? E isso é um grande emaranhado, né? Isso é um grande emaranhado, assim, de como tu acessar, né? Até porque a gente tem no Brasil, a gente tem um grande complicador, né? Que é ser um país do tamanho continental e de ter mais de 5 mil municípios, né? Então, não tem assim como tu dizer, onde é que tu vai para conseguir o passe livre? Nós Sim. temos 26 estados mais de Distrito Federal e 5 mil municípios, né? Então, por exemplo, o passe livre ele é estadual. Então, em cada estado, tu vai ter procedimentos diferentes para solicitar o passe livre, entendeu? O estadual, né? Claro, o interestadual ele é solicitado no Ministério dos Transportes, né? Agora ele está sendo solicitado junto à NTT lá. Até tem um vídeo lá no canal na Paradesport Sim, TV que eu fiz eu sobre o acompanho, passe livre. nem sempre estou acompanhando ao vivo, mas depois eu sempre assisto, que isso é Legal, bom legal. para mim também. Legal. Eu também aprendo bastante com aqueles vídeos ali, porque tu tem que dar uma estudada, né? Nesse que eu fiz do passe livre, eu até aprendi, eu fiquei sabendo que modificou essa questão, porque ele não era feito pela NTT, né? Antes, agora ele está sendo feito, a NTT, que é a Agência Nacional dos Transportes, né? Mas, enfim, é um grande emaranhado para te buscar esses direitos, né? O próprio BPC aí, que é uma dificuldade para te buscar. Mas, assim, existem alguns caminhos que as pessoas com deficiência devem estar atentas e seguir sempre, né? Por exemplo, os direitos da rede do SUAS, né? Que é Sistema Único de Assistência Social, né? Todas as cidades do Brasil vão ter os CRAS, né? Que são os centros regionais de assistência social, né? Então, as pessoas têm que procurar esses locais, né? Na sua cidade, inclusive porque nos CRAS, por exemplo, eles vão te dizer não só os direitos que tu está procurando, mas outros que eventualmente tu tem e nem sabe, né? Sim. Então, é importante buscar, né, essa rede que existe no Brasil, né? Que assim, são conquistas também do povo brasileiro como um todo, né? O SUS, o SUAS, né? Então, as pessoas com deficiência têm que tá participando também dessa construção, né? Indo à rede do SUAS, indo à rede do SUS para conhecer os seus direitos, né? Também participar também dos conselhos municipais de pessoas com deficiência, né? Isso é uma coisa que eu sempre digo que é muito importante, a gente ter o nosso público aí participando desses conselhos, tanto para fortalecer os conselhos, como para elas terem, assim, informações, né, sobre os seus direitos e as possibilidades, né? Eu falo que brigando também, né? Porque muitas vezes, quando eu estou nesses grupos, quase sempre são sempre as mesmas pessoas, né? E da importância de renovar, de vir outras pessoas e saber, sim, que vai ser difícil, né? Tudo que a gente faz e vai atrás, mas que precisa ter pessoas novas, né? É que a gente tem essa questão do assistencialismo que eu falei, é um grande problema para a gente, né? Para o nosso movimento das pessoas com deficiência, porque muitos de nós aí estão acostumados com esse assistencialismo, estão num conforto, né? Essa questão dos conselhos, por exemplo, tem muita gente que só vai procurar o conselho quando alguém disser, ó, para ti conseguir tal coisa, tu tem que ir lá no conselho. E os caras vão no conselho. Mas não é assim, tu tem que participar do conselho a tua vida inteira, tu tem que estar lá junto, tu tem que estar, né, participando da construção das reivindicações, né, cobrando do poder público, né? E ali é um espaço importante, né? A gente tem agora, por exemplo, o nosso Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, ele está com atividades suspensas desde setembro do ano passado. O governo federal ele conseguiu implodir o governo desse genocida aí. Eu ia te perguntar sobre isso. Eles conseguiram implodir eu nem quero falar o nome desse cara aí.
Ele é aquela ministra dos direitos humanos que só ataca os direitos humanos, né? Eles conseguiram implodir todos os conselhos de participação social, não é só o nosso, não é só o CONAD, o CONAMA, que é do meio ambiente, tá minado, só os mais fortes que conseguiram sobreviver, o Conselho de Assistência Social, de Saúde, que são conselhos mais fortes, que tem lei que sustenta eles, mas o nosso conselho ele não tem uma lei que institua e que defina ele. O do esporte, da cultura, eles estão acabando com todo e pegando, né, o exemplo que a gente está mais próximo, né? Estão todos arrasados, né? E assim, o nosso conselho está, desde setembro do ano passado, sem atividades, e o nosso movimento, assim, não, sabe, tu não tem uma força que sustente, assim, que cobre, que tenha efetiva cobrança, né? E, infelizmente, o nosso movimento das pessoas com deficiência, ele não está ainda organizado como está o movimento das pessoas negras, como está o movimento LGBT, né? O próprio movimento feminista, já são movimentos bem mais fortes, bem mais estruturados, bem mais combativos do que o nosso, né? E muito disso é por causa dessa questão do assistencialismo, que nos atrapalha muito. E uma coisa que eu vejo também dentro dessas nossas lutas, que se cria, às vezes me dá essa impressão que se cria milhões de associações, porque existe muitas, mas aí quando tu vem ver, em vez de todo mundo lutar junto, está cada um lutando por seu próprio umbigo, sabe? Divisão total. O que eu ia dizer assim, ó, por exemplo, no ano passado a gente teve aí ano passado não, começou em 2020, eu acho, a questão do decreto 10.502, que foi um decreto assim que ataca em cheio a questão da educação inclusiva, né? Sim. Ele propõe investimento em escolas especiais, segregando. Ele quer voltar àquele modelo lá da década de 80, com crianças com deficiência estudando em escolas segregadas, né? E isso sob um pano de fundo, assim, de que as crianças com deficiência atrapalham na escola regular. O ministro da Educação chegou a dar essa declaração, Sim, né? Pois nessa questão da educação inclusiva, a gente tem associações de pessoas com deficiência que defendem isso, porque elas sobrevivem com isso, né? Sim. Economicamente, elas têm interesse em ganhar esses recursos para manter ali as suas escolinhas para segregar as crianças com deficiência. E a gente tem lá dentro do CONAD, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente tinha pelo menos, sim, entidades que defendiam esse decreto, sabe, entidades nossas, do nosso campo, da sociedade civil, que está lá defendendo, sabe? A educação inclusiva, ela é um postulado constitucional, ela está na Constituição e ela está na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então não tem volta. Não tem como tu defender, não acho tão legal, eu não acho legal que as crianças com deficiência estudem na escola regular. Tem deficiências que são muito graves, que as crianças não vão conseguir, não toda criança vai conseguir acompanhar. Se não é acompanhar nos moldes desenhados pela sociedade, ela vai acompanhar de outro jeito. E as outras crianças, o que eu sempre digo, que a educação inclusiva, quem mais se beneficia dela não são as crianças com deficiência, são as outras crianças que estão tendo aquele convívio, né, e aquele aprendizado com aquela criança com deficiência que está na aula, né? Tá junto ali. Então é uma coisa assim, é uma coisa sem volta, que a gente não pode nem abrir debate com essas entidades do nosso campo que defendem escola especial. Não existe, não. Tu tem que terminar o debate na hora, tu tem que dizer, isso é constitucional, não vai ter esse retrocesso, e toda criança tem direito de estar na escola regular. É isso, é daí para frente que a gente tem que debater, né? Mas, enfim, isso a gente tem no Paradesporto, a gente tem, tu falou da cultura, a gente tem na cultura também esse assistencialismo, essa visão. Será que esse grupo de dança pode ir lá naquele festival? Não vai atrapalhar aquele festival ali, né? Não vai atrapalhar, vai abrilhantar o festival. Vai ser bem o contrário. E outra coisa que eu digo, assim, se existe alguns erros acontecendo, porque em todos os segmentos existem falhas, que tem que ser
organizado e arrumado o que está errado, não punir todo mundo, né? Aí tem que ir para um outro viés. Claro, claro, essa questão da educação inclusiva, quando eu falo que é daí para frente, Sim. é porque a gente tem que cobrar dos governos que entrarem aí, desse não adianta cobrar mais nada, né? Porque Sim. esse aí não, já deu para ver que não quer fazer nada, né? E quer só nos destruir, né? Mas do que vier pela frente aí, a gente tem que cobrar avanços na educação inclusiva, investimentos nas escolas regulares, públicas, né? Muitos investimentos, capacitação de professores maciçamente tem que Sim. ser capacitados para trabalhar com o público, né? E É você, isso, e né? você, Portinho, como que acha que isso funcionaria da melhor forma, com a visão que você tem na parte escolar? Eu acho que é nesse sentido de Sim. capacitar os professores para eles terem, né, conhecimentos e condições de receberem os alunos com deficiência, de acolherem bem, né, esses Sim. alunos. Remuneração para professor, né, porque não é possível que a gente queira que os professores façam um trabalho decente recebendo a mixaria que ganham no Brasil, né? Sim. Talvez seja a categoria mais mal remunerada que existe, né, no serviço público, sejam os professores, né? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. O setor que capacita, instrui todo mundo e é o que menos é valorizado, né? Um médico que está pegando o exemplo, que está num patamar superior e a maioria ganha bem, chegou lá por causa de um professor, né? E aí o Exatamente. professor não tem. Exatamente. Se tu pegar aí qualquer país que tenha bons índices de educação, tu vai ver que os professores são bem remunerados. Muito se fala aí da Finlândia, né, que tem uma educação, é primeiro lugar em índices de educação, mas os professores são bem remunerados. Sim. Todas as escolas na Finlândia são públicas, né? Que eu acho que isso é outra coisa, já é um ponto mais meio que Sim. sai um pouco da nossa discussão, mas eu acho que educação privada é um horror, porque é óbvio que quem tá no meio privado vai querer lucro, né? E Sim. educação não é coisa para ter lucro, né? Assim como a saúde, né? Sim. Enfim, mas aí já é um debate mais amplo, né? A gente vai bem longe, até pegando nessa questão da saúde, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que isso é uma coisa que me incomoda bastante, que tenho acesso, porque eu faço sondagem e tudo mais, e retiro no posto de saúde, porque saúde é para todo mundo também, né? Então não é por questão de faixa etária, e salário e tudo mais. Mas uma coisa que vem acontecendo comigo, e não sei se você conhece que tem acesso, que eles estão limitando a quantidade de sondos, pegando esse exemplo, Sonda, que sim, tem que ter. sim, Só que sim. não é uma pessoa que entende, não é um médico que está limitando, é alguém que está lá, né, num cargo, que não sei o que faz da vida, e limita. E aí tu vai com o laudo do médico dizendo que tu precisa, no mínimo, aquela quantidade para passar bem um mês, né? Porque aí aqui em Caxias, pelo menos é mensal, e a pessoa diz que não, e ainda, às vezes, aí isso me incomoda, porque tu vê de quem entende da saúde pedindo para tu controlar. Aí eu disse, moça, aquela vez foi uma moça, eu disse, moça, como que eu vou controlar algo que eu não tenho? Ainda mais que eu fiz essa cirurgia, eu faço dessa forma por falta de controle, mas hoje em dia estou bem, mas controlar quantas vezes eu vou no banheiro, e se tu controla quantas vezes tu vai Surreal, no né? banheiro. Surreal. Mas essa questão, assim, eu acho que é muito importante, né? Muito importante a gente diferenciar Sim, isso que tu falou, né? Que as pessoas que estão lá não caíram de paraquedas lá para gestionar alguns espaços, né? É sim. muito importante a gente fazer essa diferenciação, né? Dos postos de saúde, do Sim, SUS, dos CRAS, do SUAS, do INSS, né? Na questão claro. dos benefícios. A gente tem sempre digamos assim, que termo eu vou usar, levantar a bola, né, dessa organização que a gente tem no Brasil, nessa estrutura, que também, assim como a gente tem das melhores legislações que eu falei ali
em assuntos de pessoa, nas pautas da pessoa com deficiência. A gente também tem uma das melhores estruturas do mundo de políticas públicas, de órgãos públicos, né? Uhum. Se a gente for pegar aí o orçamento que o Brasil tem, né? Todo o histórico do Brasil, né? Econômico, de ser colônia aí, de ter sido roubado pelos europeus, né? Então, se a gente for comparar o que a gente tem no Brasil de serviços públicos com esses grandes países europeus aí que espolharam o mundo inteiro e nunca, né, que tem dinheiro sobrando, né, para investir, a gente aqui no Brasil tem uma estrutura boa. Claro que ela tem que melhorar, né? A questão do SUS, a questão do INSS, o INSS agora está com um déficit de 26 mil servidores, tem 2 milhões de requerimentos de benefícios do INSS na fila. E aí muita gente vai culpar, mas os servidores não trabalham, mas tem 26 mil servidores a menos. Sim. A culpa não é dos servidores, definitivamente. Sim. A culpa é desses cretinos que estão lá no governo federal demolindo com o serviço federal, né? É isso, estão demolindo com o SUS. Aí o que tu falou, estão restringindo sondas, né? Devem estar restringindo fraldas. Não é a menor coisa, né? Na verdade, tem gente que precisa de muito mais para sobreviver, né? O que eles vão dizer para quem usa fralda? Que tem que cuidar, usa uma fralda 2 dias, assim, né? Deve ser isso, né? Mas, enfim, então a gente tem que diferenciar bem essa né, estrutura pública das pessoas que estão lá gerindo naquele momento ali, estão né, detonando com essas estruturas aí, mas em termos... E assim, o que tu falou, né, do SUS, por exemplo, né, é importante que todo mundo use o SUS, mesmo quem tenha condições, mesmo quem não seja carente, porque o SUS é isso aí, é para todo mundo usar mesmo. Sim. E quando as pessoas que têm mais condições financeiras, têm mais também, eu não vou nem dizer mais cultura, eu vou dizer mais tempo de estar participando e de estar cobrando né, essas estruturas. Porque se a gente for pegar ali, o que eu sempre digo, né, uma pessoa ali que recebe um salário mínimo, trabalha né, mais de 8 horas por dia, para ela praticamente acorda, trabalha e dorme, né? Não tem tempo de ir num posto de saúde, lá no posto do INSS, fazer uma cobrança, né? Para coisa funcionar, né? E assim, as pessoas que já têm mais digamos assim, uma vida mais tranquila, com mais recursos, ela tem mais tempo de fazer essa cobrança, né? Por exemplo, numa escola pública, eu tenho dito isso, é uma tese que eu tenho, que a escola pública ela vem se deteriorando porque a classe média saiu da escola pública. Sim. No meu tempo, a classe média, eu fiz toda a minha vida em escola pública. E a classe média agora está nas escolas privadas. Quem ficou na escola pública é o filho desse trabalhador braçal aí, desse trabalhador que não tem tempo de ir lá em conselho de classe, cobrar diretor, e aí a escola foi degringolando, né? Além da falta de investimento, do salário dos professores cada vez pior, né? Sim. Então é isso, a gente tem um sistema, voltando ali para a educação inclusiva, né? Dificilmente tu vai ter condições na escola pública que a gente tem hoje de ter bons atendimentos, né, para deficiências mais severas, né? Mas é por isso que eu acho que é importante, por exemplo, quem tem um filho com deficiência severa e que tem aí condições financeiras, bota lá na escola pública, cara. Bota para cobrar a escola pública, para ela fazer ela funcionar, né? Porque como eu brinco, para dar trabalho, pelo menos, né? Que aí eles começam a se movimentar, né? Exatamente. Mas, enfim, é por isso que eu digo, né, que as conquistas, às vezes, são mais importantes que os direitos, né? Com certeza. Voltando lá para o início da nossa conversa, né? Porque, assim, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Se a gente for ver, tem muita coisa que o Estatuto aniversariou aí 6 anos, o ano passado, né? Agora, em julho, ele vai fazer 7 anos. Sim. Já estamos quase em julho, né? O tempo voa, né? Voa. Legal. Então, ele já está com 6 anos e quase 9 meses. Aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem muita coisa ali que
que não está sendo efetivado ainda, que não está sendo executado. O auxílio inclusão, por exemplo, que é algo muito importante que está previsto no Estatuto, ele foi regulamentado agora em 2021. O que é o auxílio inclusão? O auxílio inclusão é fundamental. A gente tinha um grande problema no BPC, que é o seguinte: as pessoas que têm o BPC não querem trabalhar. Eu ia te perguntar sobre isso também. Porque geralmente as propostas de trabalho que elas têm têm um salário, uma remuneração que é igual ao BPC, é um salário mínimo. Às vezes um salário mínimo e mais uns pilinhos ali a mais, um valezinho, refeição. E aí o que a pessoa pensa? Poxa, eu vou me incomodar, não sei se eu vou nem me adaptar lá naquele emprego, né? Até às vezes tem medo, né, quando é o primeiro emprego, para perder meu BPC, né? Muitas pessoas não sabem que nem perde mais o BPC, que quando isso já antes do estatuto já era assim, quando tu tinha o BPC, tu vai para um emprego, tu tem o BPC suspenso, tu não tinha mais ele cancelado como era antes, né? Mas aí as pessoas ficam ali com medo, né? Pô, vou perder o BPC para ir trabalhar, ganhar a mesma coisa, então não vou trabalhar, vou ficar em casa, vou fazer um bico por fora para não perder o BPC, né? E aí o auxílio inclusão ele vem para incidir nessa questão. Como é que está funcionando? Ele foi regulamentado agora, ele entrou em vigor agora em janeiro, a regulamentação do auxílio inclusão. Então, a partir de janeiro começou eu até estou tentando ver como é que está a implementação disso aí, tentando ver alguns assistentes sociais aí do INSS que eu conheço. A partir de janeiro, então, a lei é de julho de 2021, mas ela entrou em vigor em janeiro. Em outubro de 21, não foi em janeiro, foi em outubro de 21 que ela entrou em vigor nesse ponto do auxílio inclusão. A pessoa que tinha o BPC arruma um emprego, vai trabalhar e continua ganhando, ao invés de ganhar um salário mínimo, ela ganha meio salário mínimo enquanto está trabalhando. Então já é um avanço, né? Sim. Porque a gente sabe que tem muita gente que... Eu sou muito preconceituosa em relação a isso, fui, e agora estou me abrindo a esse sentido. Primeiro que eu nunca fui atrás do BPC, né? Para os meus direitos também. E aí eu sempre chego, eu tinha que trabalhar, mas aí chega nessa questão, que aí tu está empregada, mas está nessa questão de um salário que não diferencia muito, né, do BPC. E aí quando eu fui começar a querer ir atrás disso, também tem essa questão de eles olharem a renda da casa, que querendo ou não, eu ainda moro com meus pais, tudo mais, mas isso é uma coisa que eu questiono, porque na verdade eu disse, quem tem que ter direito sou eu, não é a minha família, né? E eu, se for ver o meu salário, é um salário mínimo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que deveria ser vista um pouco diferente na hora de avaliar para quem tem direito, quem não tem direito, né? Porque quem que vive hoje com salário mínimo com dignidade? Sim. É difícil, né? O BPC, se tu vai pegar, por exemplo, tem países da Europa que como é que funciona esse... Claro, eles não chamam de BPC lá e não tem a natureza que tem o nosso BPC aqui, né? Mas lá na Europa, alguns países, Suíça, que eu já estudei um pouco, Alemanha, alguns países, eles têm ali, o cara ficou com alguma deficiência, sofreu um acidente ou nasceu, ele já tem direito àquele valor mensal ali, independente do que se a família dele for o grande empresário lá do país, ele vai ter direito, é o que tu falou, né? É a pessoa, né? Mas essa questão nossa aqui do BPC, ela vem muito dessa questão da assistencial, né? Se parte do pressuposto que a pessoa com deficiência, ela é cuidada pela família, né? Então, tu tem que ver toda a renda per capita familiar para ver se aquela pessoa vai ter ou não direito àquele benefício, né? Então, é uma visão bem limitada, assim, né? Da questão, e essa renda per capita familiar é outra questão, né? Desde que a LOAS, né, que é a lei que regulamentou aí o BPC ele está previsto na Constituição, artigo 203, e aí a LOAS veio em 1993, ela é a lei 8742, lá no artigo 20 ela estabelece
quem tem direito, né? Que são as pessoas com deficiência e os idosos também têm direito a esse benefício. E lá ela estabeleceu a renda per capita de 1/4 do salário mínimo para a família, né? Então, se tu tem uma família com 4 pessoas, que uma pessoa daquela família ganhe um salário mínimo e mais R$ 200 já não tem direito. Só para te ver como é assim, limitante ao máximo, né? E aí vem se discutindo desde lá, desde 93, que vem se tentando aumentar essa renda per capita e nunca se conseguiu, né? Já tem decisão do Supremo dizendo que é inconstitucional, mas, enfim, continua vigente até hoje essa regra aí do 1/4 salário mínimo, né? E então, eu acho que esse auxílio inclusão a gente tem que comemorar muito, nós do Movimento das Pessoas com Deficiência aí, até porque tem na associação ali, eu conheço muita gente que ganha esse BPC aí e não quer trabalhar, entendeu? Que poderia estar trabalhando, que tu sabe que poderia estar trabalhando, entendeu? Então, para nós vai ser muito interessante, assim, se a gente conseguir tirar aí um universo grande de pessoas com deficiência que estão no BPC, que ingressem no mercado de trabalho, vai dar uma qualidade muito grande aí para a luta do nosso movimento, né? A gente tem hoje aí 2.500.000 pessoas com deficiência que recebem esse BPC. Tu imagina aí se a gente conseguir que 20% desse contingente comece a trabalhar e entre no auxílio inclusão aí, olha, vai ser muito interessante para nós isso aí. Sim, vai ser ótimo. E outra coisa que eu também cito bastante, que às vezes as pessoas esquecem que vão ficar idosos, né? E que nem, como você falou, você acabou indo para a cadeira com uma certa idade. Né, eu sou muletante, mas eu nasci com essa deficiência. As pessoas esquecem que às vezes elas podem vir a se tornar, não é que a gente queira, né? Mas de como melhorar para que esse ambiente fique bom para todos, né? Para toda a sociedade, não só para uma parte que talvez aí acabam colocando naquele gueto, né? As pessoas com deficiência. Sim, com certeza, com certeza. Aí, dentro disso que tu falou, né? Uma das previsões que a gente tem no estatuto ali e que até hoje não foi implementada, e eu, na minha visão, para ser implementado no Brasil, isso vai durar assim, ó, a gente vai precisar de alguns séculos, talvez, que é a questão do desenho universal, né? Sim. Como regra, desenho universal, o estatuto consagrou ele como regra. Então, assim, toda a construção nova que for feita no Brasil, desde 2015, isso é regra, Sim. Ela tem que atender o desenho universal. Ou seja, ela tem que ter uma porta larga, ela não pode ter degraus. E o desenho universal, para quem não é muito afeito a essa questão, né, ele não é para pessoa com deficiência. O desenho universal é o que tu falou, é para toda a sociedade, é para gestante, é para idoso, é para quem quebrou uma perna e está andando de muleta. Então, ele não é assim um direito, uma conquista e um anseio nosso das pessoas com deficiência, ele é um anseio de quem quer uma sociedade para todos, né? Que todos tenham condições de acesso a locais, né? E é um dos direitos que está aí previsto no estatuto. Sim. E que, olha, nós vamos penar para ver ele posto. Se as próximas gerações já conseguirem enxergar Exatamente. um pouquinho, já ficamos felizes. Exato. Sabe o que é uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar quando a gente toca nesse ponto de direitos, né? E de normatização dos direitos, né? Que é uma questão que assim me preocupa demais e me deixa até meio indignado às vezes. É que cada pessoa com deficiência que a gente está vendo aí, que bom que a gente está vendo se tornarem vereadores, se tornarem deputados, né? Estamos começando a ver aí, né? Embora alguns, assim, não nos representem muito, né? Também, eu recebi já alguns convites para fazer meu trabalho artístico para eles, mas aí eu disse, não sei se me representa muito, então, né? Tem um companheiro nosso aí que é o Reinaldo Charão, né? RS para Desporto, não sei se tu conhece ele. O Reinaldo Charão diz que a gente precisa rediscutir aquela história do nada sobre nós sem nós, né? A gente precisa
botar uma vírgula ali e pôr nós no final, né? Porque tem muita pessoa com deficiência aí, até lá no Congresso Nacional, lá, que não estão muito pelas nossas lutas, né? Mas, enfim, é bom que a gente está vendo pelo menos alguns aí se tornando vereadores, e cada um que entra lá numa vereança ou como deputado estadual resolve fazer projetos de lei que já estão aqui, ó, que repetem o que está aqui não sei se está aparecendo aqui o estatuto. É que eu acho que nem está um pouquinho embaçado, mas dá para ver. Mas acho que as pessoas não sabem nem que está aí, ó. São pessoas que são que nem eu, que sabem mais os deveres, não sabem os direitos, e aí repetem para estar aí. Aí vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, assim, ó, o estatuto aqui diz que na questão do turismo, por exemplo, ele diz que X% dos quartos de hotéis tem que ser acessíveis. Eu acho que não me lembro se é 5% ou 10% agora, mas sei que tem essa norma ali. Aí entra um cara, vira deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul e resolve fazer uma lei aqui no Rio Grande do Sul dizendo que X%, mas já está aqui no estatuto, cara, não precisa. E às vezes eles fazem a lei dizendo menos. Tipo assim, o estatuto diz que é 5%, ele faz uma lei aqui no Rio Grande do Sul dizendo que é 2%. Pô, aí nos atrapalha, sabe? Nos atrapalha. Não precisa fazer a lei. Sabe que eu tenho, às vezes, a impressão que as pessoas têm medo das pessoas com deficiência ou desse público, porque aí quando vai mostrar a capacidade mesmo que tem, talvez pense que vai roubar espaço de outras coisas, que acho que é por isso que eles boicotam essas coisas que já estão aí e precisa pôr em prática, e vão lá e fazem uma redundância que não precisa. Eu acho que eles têm medo de mostrar toda a nossa qualidade e contra tudo que foi falado até então, sabe? Exatamente. E aí fica uma coisa que na minha visão nos atrapalha, né? Porque aí, em vez desse vereador tá lá na cidade dele, com o estatuto na mão, levando lá e dizer, olha, tem que aplicar isso aqui tem que virar, tem que sair do papel. Não, ele está fazendo uma lei que já existe, entendeu? Está perdendo tempo, tá mobilizando a Câmara lá para ter ou a Assembleia Legislativa para ter uma coisa que já existe. Ao invés dele para executar, né, aquilo ali, botar em prática aquilo ali, enfim. Isso aí eu vejo como uma questão muito negativa do nosso movimento. Aí. Muito negativa. E outra questão que você falou, pegando um pouco do exemplo que eu tive, que já consegui viajar para o primeiro mundo e tudo, falando dessa qualidade do nosso estatuto, das nossas leis, é bem isso, porque lá no primeiro mundo se tem, pelo menos aonde eu fui, pelo menos da forma que eu vi, claro, não convivi diariamente, né? Mas eu vi que tem acesso quem tem poder aquisitivo, né? Mas quem não tem poder aquisitivo, o primeiro mundo vai estar adequado, mas também não vai ter acesso, né? Ai. Não, com certeza, essa questão do econômico, mas né, eu peguei nesse assunto para a gente falar assim, algumas coisas, sim, a gente tem que ter essa independência e tudo mais, mas eu acredito que alguns direitos, algumas conquistas tem que ser acesso para todo mundo, né? Então, nesse sentido que eu quero dizer que às vezes as pessoas dizem, ou se tem essa ideia que primeiro mundo é o exemplo, e tem tudo mais, mas a troco de que tu vai ter esses acessos, sabe? Que não vai ser para todos, vai ser para algumas pessoas, né? Nesse sentido que eu quero. Sim, com certeza. Às vezes essa questão aí de primeiro mundo, né? A gente tem muitos países aí que não tem o que a gente tem, foi o que eu falei no começo, né? Em termos de legislação, em termos até de conquistas efetivadas, né? Às vezes não é assim como se fala, né? O pessoal às vezes desenha muito, que maravilhoso, que é em tal lugar e tal. Não é bem assim, né? Tu vai ver na prática, não é tudo isso. Eu até eu desafio, assim, a questão, por exemplo, dos ônibus, do transporte público, né? A gente sabe que tem muita coisa para evoluir, para melhorar, mas olha, vários países aí não tem o que a gente tem. E isso é fruto de luta e conquista. Isso é fruto de cadeirante na rua pegando ônibus, sabe? Sim. Cadeirante encarando elevador que não sobe, metendo a boca no motorista, ligando para a companhia, dizendo, olha, não vou mais admitir, entrando na justiça,
sabe? Para pedir dano moral para a empresa de ônibus. Exposto ao tempo, exposto a todas as outras situações, né? Que inclui É tudo. nesse sentido que eu falo em conquistas e em luta, entendeu? Porque são coisas que vieram na rua ali, no dia a dia, né? Os ônibus não são adaptados como eles são hoje, porque os maravilhosos deputados que passaram por ali, os maravilhosos prefeitos, sabe, se sensibilizaram com a nossa causa e resolveram adaptar todos esses ônibus. Não, eles são adaptados porque as pessoas com deficiência foram lá e cobraram esses ônibus e exigiram que eles estivessem ali, entendeu? É por aí, né? A gente precisa... Agora, cara tapa, como eu sempre falo. Exatamente. A gente não pode ficar esperando para que, sabe? Muito menos cobrando. Acho que já passou da fase da gente ficar cobrando novas leis, né? Porque, assim, tem muita coisa que nem precisa da lei, né? E a lei existe e as coisas não continuam não acontecendo. Vou te dar um exemplo. Filas prioritárias, né? Atendimentos prioritários. Tu precisa de uma lei para dizer que gestante e pessoa com deficiência tem prioridade? Não precisa, isso é um princípio universal. E a lei existe e tu chega em vários lugares e as pessoas continuam não respeitando. Entendeu? E é questão de tu se colocar no lugar do outro, né? Porque as pessoas não se colocam no lugar do outro. Isso é um princípio cultural e um princípio de educação. Então, e assim, se as pessoas com deficiência não meterem a cara ali, não vão ser respeitadas, né? Não é porque tem a lei que a gente vai ser respeitado e vai ter o atendimento prioritário, é porque a gente vai botar a cara e cobrar. É isso. Outra questão, pegando um exemplo que eu frequento muito, a questão do turismo e dos espaços culturais que eu vou, além da questão da meia entrada, né, que eu não sei se continua em pé essa questão, mas isso não tem problema, mas o acesso aos locais, por causa que aí tu chega num lugar e diz, mas isso antigamente não era um espaço cultural, não era um espaço público. Eu disse, mas antigamente? E agora? Por que não se organizou, não se adaptou, não fez o que precisa? Outra questão, pelo menos aqui em Caxias, que também já tem ali para vocês tudo mais, o selo do espaço ser acessível, né? Um selo acessível. E até vieram o nosso jornal principal. Aqui em Porto Alegre, eles lançaram o selo de acessibilidade parcial. Parcial. É sensacional, né? É universal. Sensacional a criatividade deles. E aí eles me questionaram, né, numa entrevista que eu fiz para o jornal local aqui, o que eu achava. Eu disse, maravilhoso, e foi o que eu te falei. No papel já existe tudo isso. Eu disse, mas e na prática, vai funcionar? Eu disse, vai ter um selo só para ter o selo? Ou, né, é como os ônibus intermunicipais, né? Tem o selo de acessibilidade, mas que acessibilidade que tem? Né? E aí tu questiona eles te dão milhões de explicações, mas pôr na prática não acontece, né? Exatamente. Mas é isso. Nossa conversa aqui, se a gente ficava aí longe, né? Porque tem muito a ser exposto. Já tivemos essas questões iniciais também que nos atrasou um pouquinho, mas eu agradeço a tua participação, por você estar aqui. Não sei se quer finalizar com alguma fala. Coloca como te encontrar, onde te acompanhar, o Paradesporto, todos esses vídeos que você faz, que sim, é muito bom, é muito importante e nos ajuda a melhorar e a reciclar tudo que a gente precisa. Pode falar à vontade, se despedir, e eu agradeço tua disponibilidade, porque, como eu te disse, eu fiquei com receio por muito tempo de atrás de você, por tudo que eu sei que você faz, e pela questão que às vezes não é fácil de colocar na agenda dos dois, né? Mas eu sempre respeitei e achei muito importante, e acho muito importante todo esse trabalho que você vem fazendo, e bem que nem tu disse, colocar a cara a tapa, né, para tudo. Isso aí, eu que agradeço aí o teu convite, ô Roberto. Estou sempre à disposição aqui, quando quiseram fazer uma segunda parte, a gente vem aqui. Existem muitas formas, né? Estamos disponíveis aí, agradecer o espaço, agradecer a oportunidade, né? Sempre é bom, como eu disse no princípio ali, conversar, né, sobre essas pautas aí. E deixar aí as redes da RS Paradesporto à disposição, né? Eu sempre gosto de deixar as redes da associação. Eu também estou ali no
Face, Insta, mas às vezes não dá muito tempo de usar a rede pessoal, né? A gente fica mais ali trabalhando na da RS ali para ter um conteúdo sempre útil ali, informativo, né? Twitter, Instagram, Facebook, é tudo @RS Paradesporto, né? E no YouTube é Paradesporto TV. A gente está trabalhando bastante ali no YouTube, né? Tentando botar bastante conteúdo ali, fazer lives nesse sentido aí, né? Tem Debater. tentado, não, tem feito, né? Só falta tempo e talvez espaço para mais. Até a Paradesporto TV ali, eu tenho dito, né? A gente criou agora um canal novo, que é o Canal Paralímpico no YouTube. Porque a Paradesporto TV originalmente, quando a gente criou o canal no YouTube, sei lá, 10 anos atrás, era para ser ali um canal para divulgar os esportes da RS Paradesporto, né? Mas aí ela foi crescendo, foi abordando outros temas do nosso movimento, né? Dos direitos da pessoa com deficiência, da educação inclusiva, da BPC, todas essas nossas pautas, né? E aí o canal foi crescendo e o esporte paralímpico foi ficando meio que sem espaço ali no canal, tem muito, né? E aí a gente pensou, pô, vamos fazer um canal agora só pro esporte paralímpico mesmo, até porque o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele dá uma complicada às vezes, né? Porque se tu tá falando muito ali sobre BPC, sobre educação inclusiva, quando tu joga um vídeo ali de paradesporto, esporte paralímpico, o vídeo não cresce muito, né? Então a gente fez agora esse canal, que é Canal Paralímpico, tá ali, é só procurar também, tá disponível ali, que nós vamos publicar só vídeos de esporte paralímpico ali, né? Para quem tiver interesse nessa questão. E a Paradesporto TV fica para todos os temas aí de pessoas com deficiência, a gente está tratando ali, né? Tem mais essa questão, né? Que nós que queremos falar um pouco de tudo para esse público, aí quando vai para essas redes tem esses detalhes, né? Que tem que começar a se focar tudo mais, mas o que importa é que está sendo feito e a gente também vai ser humano se ajeitando no andar da carruagem, como eu falo. E com certeza, eu acredito que essa live foi a primeira de muitos conteúdos que nós vamos fazer juntos e de deixar sempre atualizado, sempre postando nas minhas redes, nas tuas redes, e agradeço mais uma vez a tua participação, a tua disponibilidade. E quem não conseguiu ver por ter dado essa questão do ao vivo, que coloque as perguntas, coloque todas as suas dúvidas, que aí eu passo para o Portinho, se não, né, não chegar da forma que você falou, e a gente vai conversando e vai divulgando mais, né, e ampliando essa rede. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. A gente conversa Valeu. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.